Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Então, todo mundo que está buscando a área de tecnologia, busque ciente de que existirão inúmeros desafios. Um dia muito especial aqui no estúdio da NetGlobe, quando recebemos convidados, amigos. E este meu convidado, a última vez que esteve aqui em 2019, antes da pandemia, num grande bate-papo e retornando para abrilhantar ainda mais o nosso programa 50 CIOs. Bruno Machado, Brunaca, seja muito bem-vindo, uma honra poder te receber aqui. Obrigado, Renato. Prazer estar aqui contigo. Muito novamente. Bacana. Eu que agradeço. Brunaca, você tem uma carreira na área de tecnologia, assim, linda de se ver, né? E por trás da TI a gente sabe que tem um ser humano, sim, um profissional, né? E eu estou diante de um grande ser humano e um grande profissional. Mas eu queria começar a nossa entrevista falando um pouquinho de infância. Sim. Lembrar do tempo bom, né? Sim. Lá atrás, família, valores, né? Aquela época boa. Como que foi? Quais são as lembranças que vêm, Brunaca? Ô, Renato, bacana começar por aí, cara. Eu sou mineiro, né? Com as poucas palavras que eu já coloquei aqui, o pessoal já deve ter identificado pelo sotaque que me acompanhará sempre, eu tenho orgulho dele. Então, como mineiro, meu pai é médico, clínico geral, né? Então, ele na carreira dele acabou sendo clínico em várias cidades do interior de Minas. E eu, por consequência, junto com a minha mãe, o acompanhei. Então, vivi no sul de Minas, eu vivi em Sete Lagoas, muito tempo em Belo Horizonte, hoje resido em São Paulo. Então, a minha infância foi acompanhando as viagens do meu pai, né? As mudanças do meu pai. Que um pouco mais adiante, além da medicina, se aventurou um pouco pela cidade do interior, sabe como é? O médico é uma referência ali na cidade, o clínico em especial, e acabou se tornando vereador de cidade do interior e tal, e visitando muita gente. Então a minha infância, desde muito pequeno, é sempre com meu pai, conversando com muita gente, conhecendo muita gente e sei lá, olhando em retrospectiva, esse início foi muito valioso para mim, por ter que conhecer muita gente, conversar com muita gente desde cedo. Que bacana, que história bacana. Ou seja, então ali você já conseguia cumprimentar bem as pessoas pequenininhas ainda, já conseguia conversar, sim, já fazia um palanque ali pro pai também, exatamente, aquela coisa toda, que exatamente. Bacana. Gonçalves, por exemplo, eu morei em Gonçalves, cara, uma cidade deliciosa, agora tá... Turística, né? Turística, agora tá em super evidência. Super. E eu mandei algumas fotos pro meu pai e ele, cara, vai na casa de fulano, vai na casa do Beltrano. Algumas pessoas ainda residiam lá. Que legal. Então, assim, muita memória, muita história, foi muito especial para mim. Que bacana. Ou seja, dentro de uma família com essa característica tão bacana de, poxa, você aprender coisas boas, né, com sim, os pais. E aí vem aquele momento onde a nossa geração começa a ser impactada pelos videogames da época, perfeito, pelo início dos computadores. Como que foi a primeira experiência sua com a computação, com o computador na época? Perfeito. Renato, assim, cara, assim, a gente teve o privilégio, ainda tem, né, de ter assistido todo esse processo, né? Começando até, assim, a questão das telecomunicações, os modems discados, aquele início ali dos computadores se conectando, né? Então, eu fui usuário primeiro em casa, né, dos computadores, a internet, esperava dar o horário ali, que a minutagem... você não era cobrado pela minutagem, né, pelo tempo da internet a partir da meia-noite. Então foi por ali. E aí eu já estava ali uns 17, 18 anos, hoje estou com 41 anos, mas eu falei, cara, que faculdade eu vou fazer? E aí eu falei, os primeiros cursos ali, já tinha os cursos de ciência da computação, mas começavam os cursos de sistemas de informação, cursos mais voltados para o mercado, né? E eu me apliquei para um desses cursos, já feito sites na internet, aqueles blogs, postado na internet, os cliques, né? Você poderia ser monetizado se você promovesse determinados banners. Esse modelo evoluiu bastante, né? 20 e poucos anos depois. Mas fui junto com meu irmão, um pequeno empreendedor ali nos primórdios da internet, ainda nos modems discados e, por consequência, fui para a faculdade. E aí, durante a faculdade, para já ter empregabilidade, fiz o meu primeiro curso que eu considero a minha entrada em tecnologia, respondendo a sua pergunta, né, o meu primeiro contato com os computadores,
que foi um curso técnico no Senai de montagem e manutenção de computadores. Poxa, que bacana. Ali eu peguei a minha chave Philips, comecei a abrir as caixas, limpar as fontes de computadores, as memórias, passar pasta térmica nos processadores e me aplicar para os estágios, né? Ali na manutenção de computadores. Porque você está lembrando uma coisa importante, né? Está falando ali no final dos anos 90, anos Perfeito, 90, exatamente. né? E ali, o que nós tínhamos acesso, ou o cara ia codificar, desenvolver algum software na linguagem da época, Perfeito. ou ele ia tomar o domínio dos hardwares Perfeito. do momento, né? Os microcomputadores, a gente não conseguia ter acesso, né, Naka? Nos mainframes, então você não ia desmontar um mainframe, Perfeito. muito menos um grande servidor, alguma coisa assim. Então, eu acho que foi um início muito natural, né, ali de tudo mais. E aí, quando que o negócio começa a ficar sério, que você começa a ver assim, opa, calma aí, esse negócio aqui tem uma grande oportunidade, agora tá vindo uma oportunidade importante. Como que aquele negócio pegou na veia e falou assim, ó, tô empregado, isso daqui é um negócio sério agora. Quando ficou sério? Cara, assim, ficou sério, aí tem uma série de fatores, mas, assim, eu fui pai muito cedo. Com 18 anos. Com 18 anos? Exatamente, cara. A Maria, minha primeira filha, Maria Fernanda, nasceu, cara, e aquele choque de, com 18 anos, você ter uma filha, e aí você fala, cara, agora ficou sério a vida. Né? A vida. A vida ficou séria, né? Muito cedo. E ali no começo da faculdade eu precisava de trabalho, né? E daí, cara, com a manutenção dos computadores, eu fiz o meu primeiro estágio na própria faculdade. A época a PUC Minas, né? Eu me formei na PUC Minas, mas a PUC Minas tinha um campus compartilhado com a Telemar, a antiga Telemar, né? Que hoje é a Oi. É a Oi. E a Telemar era o centro de treinamentos da Telemar. Então foi a primeira experiência educacional, né, no setor de educação, foi no centro de treinamentos da Telemar, dentro da PUC. E ali eu era responsável por botar o data show para o treinamento, né, o equipamento para projetar, conectar os cabos, e dali comecei, cara. E depois disso fui para o CDL, né, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas, cuidar também do laboratório de informática do Centro de Treinamento para o Varejo. Outra experiência educacional. Que bacana. E ali no CDL eu descobri uma porta, cara, que toda empresa tinha. Uma porta fechada, com senha, com câmera, que era o tal do CPD, cara. CPD, Centro de Processamento de Dados. E é ali que eu entendi que a tecnologia era muito mais sofisticada dentro das empresas. E aí o meu sonho passou a ser ter a credencial para entrar no CPD. Ter o orgulho de um dia falar assim, cara, eu posso entrar no CPD? Então, ali passou a ser o meu foco na tecnologia, que é ser digno, assim, de ter alguma competência que a turma de dentro do CPD me aceitasse, porque o suporte tem uma grande barreira, né? Tem. Você entrar debaixo da mesa, arrumar os cabos, grimpar os cabos de rede, aquilo tem um limite, né? Para você ser tecnologia, você tem que ir um pouco além, que tem que entrar dentro do CPD até então. Brunaca, vamos relembrar, para quem nunca entrou num CPD, algumas características do CPD? Perfeito. Eu vou começar com uma aqui. Primeira coisa, é gelado absurdamente. Exatamente. Tipo assim, cara, se você não gosta de frio, o CPD é muito frio. Exatamente. Qual outra característica de um CPD? Vamos lá. Cara, assim, o CPD era um lugar mágico, né? Agora os CPDs estão nas nuvens, né? Para nós aqui estão nas nuvens, mas assim, cara, o piso elevado, né? Piso elevado. Piso elevado. Eu ia dizer, piso elevado. Piso elevado era sofisticadíssimo. O CPD que tinha o piso elevado, aquele cabeamento estruturado maravilhoso. Chegando, por né? trás dos racks, bem penteados, né? Bem os racks, penteados, nos pet pênios, né? Exatamente. E aquilo era maravilhoso, né? Aqueles servidores horizontais, né? De gaveta. De gaveta, de puxar. já em 19 polegadas, Exatamente. né? E também os geradores. Geradores, outro elemento, né? De energia, né? Você ter esse backup de energia caso faltasse para manter toda aquela estrutura funcionando, cara. Então, era isso. Essas características. É basicamente assim, né, Brunaca? Quem tinha credencial para entrar dentro do CPD é aquela divisão entre os homens e os meninos, isso, né? Tinha uma patente mais alta. Os homens podiam, os meninos ficavam ali ainda tentando a credencial. Cara, exatamente, cara. Que bacana. Bem, e ali te abre os olhos, aquelas luzinhas piscando, aquele negócio power ali de processamento e como que foi os próximos passos? E aí, cara, assim, eu já na faculdade de sistemas de informação fui muito persistente porque logo eu descobri que eu não seria um bom programador, sabe? Então eu falei assim, cara, tem outra avenida
até então distinta, né, na tecnologia da programação, e aí eu vi que tinha a parte de infraestrutura. Né? Então tinha a parte de redes, de telecom, aquela coisa toda, e eu falei, pô, eu vou por essa via aqui. E aí para entrar no CPD, o meu acesso se deu por isso, porque os laboratórios de informática que eu cuidava precisavam de um proxy para bloquear acessos indevidos a determinados sites, controlar a internet, uma série de controles que até então eu consegui a autorização da turma do CPD para fazer o proxy. Então eu configurava os IPs manuais nos computadores, o proxy no navegador, aquilo jogava para o meu servidor de internet que eu bloqueava os sites e garantia que as aulas transcorressem bem. Né? Então ali foi a minha necessidade de interagir com a turma do CPD e teve um dos profissionais, o Alair, um sujeito muito importante para mim, que ele foi uma espécie de primeiro mentor. Olha que bacana. Do lado de dentro do CPD, que ele falou assim, cara, você quer estudar isso a sério? Então o seu proxy tem que ser Linux. Você tem que fazer isso bem. E não pega a versão Linux que tem interface, você tem que pegar o Slackware. O Slackware era uma versão Linux mais hard, assim, que você precisava fazer muitos scripts. Então eu ali me virei um sujeito de, ainda formalmente contratado para manutenção, para cuidar do laboratório, mas eu já estava com um servidor de proxy de internet, aprendendo roteamento, firewall, as coisas todas, e ali me credenciou para posições nesse campo. E eu fiz a minha carreira técnica por aí, pela infraestrutura, telecom, e comecei a cuidar de CPDs, né? Servidores das empresas. Ô Brunac, você está trazendo com tanto riqueza de detalhes que merece uma reflexão minha aqui também. Para quem está nos acompanhando, assim, final dos anos 90, pessoal, era início das redes. Então, assim, não é igual hoje, né? Você tem um Wi-Fi. Não, então, assim, Wi-Fi não existia. Exato. A gente está saindo de redes coaxiais para redes UTPs. Perfeito. Momento de hubs, não de switches, redes ainda não segregadas. Exatamente. Né? Internet de escada ou os melhores cenários, o início, né, de alguns links dedicados um pouco melhores, né? Nesse momento, né, Brunaca, não tinha 5G. Não tinha. A gente estava falando ainda de 3G, 3G no máximo, Exato. né? Ou as redes pré-3G ainda. Então, assim, a profissão de ser um cara de infra era muito legal. Muito legal. A gente tinha que estudar muito, era tudo o início. Hoje em dia não, você não precisa de mais nada, você chega lá num data center, você sobe uma máquina virtual, acabou. Exato. Né? Ou seja, não precisa se preocupar com mais nada, né, Brunaca? Não, era muito artesanal, né? Artesanal, né? Você tinha que botar literalmente a mão na massa, abrir os computadores, né? Você falou do Wi-Fi, né? Na época os computadores não vinham com a placa do Wi-Fi, né? Que veio alguns anos depois e você comprava uma placa que você colocava no na slot placa PCI, mãe, no slot PCI, que tinha uma antena para fora do computador. Exatamente. E daí você habilitava aquele computador a ter o Wi-Fi, né? Computador a computador, né? Computador a computador. E era uma coisa luxuosa aquele momento, né? Ainda é difícil, né? O acesso ao Wi-Fi para multidões ainda é um desafio, né? Shows, estádios e tal, tem muita tecnologia, evoluiu bastante, mas você ainda vê a dificuldade de espalhar com qualidade o Wi-Fi, né? Mas naquela época era um desafio muitas vezes superior ao atual, né? Muito legal conhecer os detalhes da sua história, Brunaca, porque quem te conhece hoje, né, sabe das posições, dos desafios e as responsabilidades que você tem nas empresas às quais você lidera as equipes, né? E eu queria te perguntar um pouco para entender o momento da questão de gestão de pessoas. Assim, Perfeito. Me parece, conversando aqui com você, que o saber da TI mais tecnicamente, se manter atualizado, é um grande desafio. Perfeito. E a questão de pessoas talvez tenha sido algo que você aprendeu ali com o seu pai, na infância. Você é um cara de ótima comunicação, né? O interpessoal ali sempre navega muito fácil com todas as áreas. Como que foi aprimorar o Brunaca para ser esse líder focado em pessoas, focado em transformação de negócio, um cara de business que entende de pessoas e de tecnologia? Perfeito, Renato. A minha infância, sem dúvida, meu pai, né, uma grande referência para mim, tem papel preponderante nisso. Mas enquanto competência, a gerência de projetos foi a minha ponte do técnico para posições de gestão e liderança de pessoas por consequência. Porque a gerência de projetos é aquela competência que todo profissional precisa ter
que é quando ele tem que articular com outras áreas que ele não lidera a execução de um determinado projeto, a implantação de um sistema e assim por diante. Então, ali não bastava mais cuidar bem do CPD, dos servidores, porque você tinha, às vezes, que fazer uma intervenção que ia tocar todas as áreas da empresa, né? Trocar um RP, trocar um outro sistema. Então, você tinha que fazer um projeto para aquilo. Projeto para instalar o Wi-Fi, projeto para ampliar a internet, abrir uma nova unidade. E ali eu comecei a estudar a gerência de projetos. Né? O PMI, o famoso PMI, né? O Project Management Institute, que para mim também foi outro grande sonho, ter a certificação do PMI, né? No Linux eu fui atrás da LPI, né? Que é a certificação Linux mais reconhecida até então, que o Alair falou, cara, é aqui, ó, o Everest aqui do negócio é esse aqui, cara, sobe, tem que ir até aqui. E a gerência de projetos era o PMI. Então, conhecer as disciplinas de projetos que me permitiram passar a ser líder e não mais o analista que fazia determinadas atividades. Eu liderava times que faziam isso dentro da área de tecnologia, mas via gerência de projetos a princípio. Que bacana. Brunaca, uma das riquezas da nossa profissão é a gente poder ter acesso a diferentes segmentos, né? Então, o cara de TI, né, que entende o poder que a tecnologia tem para os negócios, ele consegue ajudar segmentos de diferentes mercados, seja na área da saúde, seja na educação, seja na indústria, seja na área financeira. Queria que você falasse um pouquinho dessas experiências que você teve, né? Ou seja, em diferentes indústrias, né? Segmentos, né? Cara, ô Renato, isso ao longo do tempo, na carreira, você sabe muito bem disso, assim, pelo tanto de gente que você interage, clientes e tal, que chega uma hora, cara, que você quer experimentar outras coisas, cara. É inerente à pessoa de tecnologia, porque ele já passou por tantas ondas de tecnologia, hypes, coisas que se materializaram ou não, que ele também quer se aventurar para outros setores. Então, ainda que a minha trajetória seja em grande parte na educação, em determinado momento, muito próximo de 2019, né, que eu estive aqui, eu tomei uma decisão de sair da área de educação e ir para a área de saúde. Né, eu fui para a Amil, que é uma operadora de plano de saúde bastante relevante no país, e no momento da saúde, cara, ímpar, ainda antes da pandemia, mas a área da saúde já carecia de uma transformação, porque a saúde suplementar, em especial, tem incentivos muito desconectados entre laboratórios, hospitais, operadoras de plano de saúde, o próprio paciente, as empresas. Então, a cadeia de saúde precisava de transformação, de conexão, de interoperabilidade. E eu fui parar lá, ainda sem saber disso, mas foi um grande achado para mim, uma grande escola. E aí eu vivi isso na área da saúde e vi que a tecnologia tem a capacidade de permear outros setores. Mais adiante, também a indústria farmacêutica, né? Outro trecho da grande indústria da saúde, tecnologia para a área da indústria farmacêutica através da Funcional Health Tech, que é uma empresa que eu ainda sigo no conselho de administração, né? Descobri que tem o C-Level, mas também tem uma outra instância, né? Que é o board, né? O conselho das empresas. Então, hoje, além de executivo na Ânima, sou também membro do conselho lá da Funcional, uma empresa de tecnologia. Então, vivi educação, saúde ali, operadora de plano de saúde, e a indústria farmacêutica e tecnologia através da Funcional, cara. E mais uma vez em educação, sem ter saído da saúde. Legal. Eu sou esse combinado aí de educação e saúde, cara. Muito legal você trazer aqui, de uma forma tão espontânea, Brunaca, a questão do conselho. Eu trato muito desse tema aqui nas entrevistas, né? Reforçando para os profissionais de tecnologia que sim, se preparem para uma jornada de cooperação, de dividir conhecimento dentro de uma estrutura de um conselho, né? Eu tive a oportunidade de entrar um pouco mais a fundo com o IBGC, ou seja, me qualificando para isso, e eu vejo o quanto que é uma grande oportunidade profissional de tecnologia, de acordo com a sua maturidade dentro da carreira, poder servir dentro de um conselho também. Ou seja, os conselhos carecem de profissionais que pensam digitalmente, que pensam na transformação digital em TI. Eu acho que isso é uma mensagem importante, né, Naka, que o pessoal tem que pegar, né? Sem dúvida, cara. Acho que as pessoas que têm experiência em tecnologia
tem muito a agregar em conselhos de administração, conselhos consultivos para aquelas empresas que não são de capital aberto, né? Tem uma estrutura de conselho mais consultivo. Por quê? Porque essas empresas, elas precisam, no nível estratégico, ter tecnologia na estratégia, entendeu? Então, ter membros do conselho letrados em tecnologia e ali pujantes em tecnologia ajuda a acelerar a transformação. Então, o CTO, né, a CTO da empresa, ela vai ser mais empoderada tendo no conselho um conselho digital, né, um conselho letrado em tecnologia. Muito bacana isso. Brunaca, queria abrir um capítulo agora para a gente deixar uma mensagem para as novas gerações. Lembrando que o que nós queremos aqui é abrir um diálogo, né, de pessoas que possivelmente não teriam a oportunidade de ter esse diálogo, alguém que trabalhou com você, alguém que você mentora, mas deixar uma mensagem para quem está prospectando uma carreira em TI e está naquela dúvida, pô, será que TI ainda é uma super carreira? Será que eu não deveria ir para um outro mercado? Queria que você deixasse uma mensagem para quem gostaria de trilhar uma carreira como a sua. Ô, Renato, eu tenho uma frase que é uma espécie de mantra para mim desde muito cedo, que é uma frase do Guimarães Rosa, cara. Não vou citar o Steve Jobs, o Satya Nadella, nenhum desses caras, mas eu vou citar o Guimarães Rosa, que tem uma frase que é a seguinte, cara: quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Então, todo mundo que está buscando a área de tecnologia, busque-a ciente de que existirão inúmeros desafios. É uma carreira que tem que estudar a vida inteira. Tem que estudar a vida inteira. Porque são ondas sucessivas. Você tem que ter lastro. Do contrário, você pega a onda errada, você embarca numa moda tecnológica que não tem fundamento e você pode tomar decisões técnicas e de negócio que vão comprometer o futuro das empresas que a gente vai atuar, vai trabalhar. Então, assim, ter fundamento, estudar a vida inteira. Por exemplo, agora a questão da inteligência artificial, que é sólida, que tem consistência, mas que a gente precisa ter lastro para não ir por caminhos errados. Então, eu acho que a minha mensagem é essa, cara. Você vai ser desafiado sempre, vai ter o incômodo sempre de estar perdendo algo, de não saber algo, é natural. Mas é muito gratificante, tá? A tecnologia é realmente a minha paixão. Eu aplico tecnologia em tudo que eu posso, sempre buscando humanizar as empresas. A tecnologia pode parecer incoerente com o que eu estou falando, mas é muito, muito verdade. Você humaniza as empresas se você tem uma boa tecnologia, porque a relação com o cliente vai ser melhor, a relação entre os departamentos vai ser melhor, entre as pessoas vai ser melhor, se os processos fluírem através da tecnologia. Então, não tem nada melhor de você resolver bem as coisas. Você fica relaxado, você fica tranquilo. Quem te permite isso é a tecnologia. É verdade, muito bem colocado. Em escala, né? Brunaca, você sabe muito bem disso, você já, inclusive, destacou um nome, né, que para desenvolver uma carreira de sucesso, uma carreira prazerosa, uma carreira que você olha para trás e tem orgulho daquilo que você construiu, não por não ter errado, não, mas pelos erros, mas principalmente pelas pessoas que você cultivou, a amizade, o valor humano dessas relações. Chegou o momento da gente deixar agradecimentos, né? Não vamos lembrar, você não vai lembrar de todos, né? Mas eu acho que é um momento importante para mostrar essa humildade, né? Que a gente tem que dizer assim, poxa, a gente sozinho não chega a grandes lugares, né? Como Renato, que é isso, Nato? Cara, sim, tem uma pessoa que é o Luiz Camanho. Ele é um consultor de tecnologia em Minas, mas com atuação no Brasil inteiro. Um sujeito que foi muito importante e generoso comigo. Porque em um determinado momento, ali já numa posição de gerência, para você virar diretor, o funil é muito duro, né? Essa passagem é muito dura. Você tem uma quebra muito grande. Muitas pessoas param nessa posição do middle management e não conseguem ascender até a posição de direção e tal. E na empresa que eu estava, que é atual hoje, mas na minha primeira temporada, né, na Anima, em determinado momento o diretor decidiu sair, o diretor de tecnologia, e aí fez-se então um processo de busca por uma nova liderança. E eu ali,
com toda a gana de ser essa nova liderança, e o Camanho, como consultor, foi contratado para fazer esse diagnóstico, esse assessment, e então recomendar para a empresa qual o caminho. Se fazia sentido uma pessoa de dentro ou buscar uma pessoa de mercado. Tá. E eu me colocando no lugar dele, cara, o consultor, para tomar menos risco, é muito mais seguro ele buscar uma pessoa tarimbada no mercado, uma pessoa que tenha passagens em grandes empresas e tal, versus, né, eu ali com 30 anos talvez, muito novo e tal, e por uma série de razões ele recomendou que eu fosse essa liderança, me permitindo transpor essa barreira, né? Então, que bacana. O Camanho é muito importante na minha carreira porque ele foi um sujeito que fez a diferença ali. A minha carreira poderia ter ido por um caminho ou, né, uma série de outros teria sido diferente, e ele me permitiu seguir. E eu mantenho contato com ele até hoje, gravei live com ele, é um sujeito ímpar. Que legal, que bacana. São pessoas assim, são grandes anjos na nossa carreira, né? Sem que dúvida. Bacana, que bom. Lembrando aí de grandes profissionais. Sim. Brunaca, super bacana bater esse papo contigo, deixar aqui registrado uma história super bonita. Você é uma pessoa que está mais do que nativa, né? Ou seja, está no momento áureo da sua carreira, né? Com grandes desafios, nada fácil. A gente sabe que, ou seja, a gente passa por todas as dores que os negócios passam também, mas a gente está ali para ajudar, para criar o futuro e que esse futuro seja um futuro muito melhor, né? Muito mais leve e muito mais fluido para o crescimento das organizações. Parabéns pela sua trajetória e uma honra ter você aqui no nosso programa. Ô, Renato, muito obrigado. Se de alguma forma a minha fala aqui contribuir com os colegas, eu já fico muito feliz, já fico realizado. Eu sigo na educação, na saúde, que são negócios de impacto, e o que você está fazendo aqui é um negócio de impacto também. A comunicação é um negócio de impacto. Então, parabéns por isso, por promover isso. E para mim é uma honra estar aqui, cara. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Parabéns. Valeu, cara.